Boa noite a todos. Nós adentramos hoje a um módulo do nosso estudo chamado Ensinos Diretos de Jesus. Quarta-feira passada, nós encerramos o módulo Aprendendo com as Profecias. E agora nós vamos ver alguns roteiros daqui para frente que são de ensinos diretos de Jesus. Lá no comecinho nós aprendemos que no Evangelho, na Boa Nova, tem as parábolas e tem os ensinos diretos, que são os atos de Jesus, a vivência de Jesus. A parábola é quando ele formulava uma história de fundo moral, e para isso ele usava os instrumentos agrícolas, atividades da cozinha, da alimentação. Usava então exemplos daquela época. E de todas as parábolas nós tiramos um fundo moral, daquilo que nos serve para o espírito imortal como lição de vida e diretriz de segurança para o nosso caminho de evolução. A partir de agora é ensino direto, quer dizer, ele não formulou uma história, ele falou direto, ele aconselhou, ele apontou o caminho, ele realizou, ele praticou alguma coisa, e isso serve de exemplificação que vai passando pela tradição oral, né? De geração para geração. Lembrando sempre que a igreja cristã primitiva também foi objeto de estudo desse material que nós estamos aqui, como era a igreja no primeiro século. Ela não tinha essa formulação que tem hoje do sacerdócio organizado, ou mesmo nas casas espíritas, dos palestrantes que são oficialmente escalados. As igrejas, o próprio nome já diz, igreja é congregação, é reunião de pessoas que têm um objetivo comum, e ali alguém tomava a palavra e falava, relembrava os feitos de Jesus. Era assim que acontecia os cultos, as reuniões nas igrejas cristãs no primeiro século. E ali também já se começava a organizar aqueles núcleos, né? Quem tinha o dom da cura, da mediunidade, usava para orar pelas outras pessoas. Quem tinha o dom da ciência, da palavra, aconselhava as outras pessoas, assim como nós fazemos, né? Um trabalho de orientação, um trabalho de acolhimento fraterno, conversa com as pessoas, passa um estímulo, ouve o que elas têm para falar. E os que não tinham o dom naquele momento, porque a gente pode não ter num momento e pode ter no outro, né? O dom nem da cura e nem da palavra, da ciência, organizava os mantimentos, as cestas básicas, para oferecer para as viúvas e para os órfãos daquela época. Foi assim então que começou as igrejas cristãs primitivas, nesse tripé que até hoje as casas espíritas tentam levar equilibrado, do ensino, da instrução, do atendimento, no que tange a doação de fluidos, né? A passagem dos conselhos dos guias espirituais, a inspiração dos bons espíritos, e a parte da assistência, que é dar comida, dar roupa para quem precisa, ajudar. Tudo isso é importante. Nenhum desse é menor que o outro, já que nós temos corpo físico, nós temos espírito. Então nós precisamos de cuidar de tudo isso enquanto nós estamos encarnados. Quem pode falar nesse momento que passar uma palavra é mais importante do que dar um cobertor nesse frio? Só quem está lá dormindo no frio agora sabe qual que é a importância de se ganhar um cobertor, um agasalho. Você imagine quantos moradores de rua que não estão morrendo nessas madrugadas frias. Que judiação.
E chega então uma caravana lá, abre uma perua e dá sopa para ele. Já pensou? 2 horas da manhã? Para eles é o próprio Deus que está ali, estendendo aquelas mãos. A gente, por muito menos que isso, né? Passando por situações mais fáceis que isso, às vezes alguém chega com uma ajuda. Eu lembro uma vez que eu estava esperando alguém que estava no HB, a gente estava lá de fora. E porque estava esperando 2, 3 horas ali, já não tem paciência para esperar mais nada, né? E chegou o pessoal do centro espírita doando aquelas cumbuquinhas de sopa. Só aquele carinho parece que já aqueceu e o tempo já passou mais rápido. Agora imagine então para quem está ali dormindo numa calçada. Fui para São Paulo esses dias, só para falar que eu fui para São Paulo, viu? O caipira foi para São Paulo. Tinha um menino, era 1h da tarde, ele estava deitado. A gente fala de São Paulo porque no show a gente não vê muito isso, graças a Deus, né? Não que não tenha alguém precisando, porque a doutrina espírita ela sempre fala. Depois eu vou passar para você a palavra que eu te cortei, desculpa, Nadir, só para não perder a ideia. O Espiritismo sempre fala que para a gente estar bem atento, porque as pessoas que realmente precisam, elas têm que ser descobertas, porque às vezes é aquela que não vem pedir, a gente não sabe, você tem que descobrir. Não é que não tem, mas pelo menos na rua dormindo, cidade pequena é mais difícil você ver. Rio Preto você já vê. E lá o menino era 2 horas da tarde, estava dormindo ainda embaixo do cobertor, encostado ali num lugar na praça. Então, não é? Agora, você vai falar que é menos importante alguém que vai ali conversar com uma pessoa daquela, que vai passar um cobertor, que vai dar uma sopa, um remédio, é menos importante do que passar a palavra? Não, tudo de maneira equilibrada. Tudo é importante, tudo é necessário, né? Cada coisa ao seu tempo, tudo é necessário. Então, as igrejas cristãs primitivas, elas começaram assim, com esse equilíbrio. Alguém passava a palavra, mas não era mais importante porque ele estava passando a palavra, porque ele tinha o dom da ciência. Não, é porque ele estava falando naquele momento dos feitos, relembrando os feitos de Jesus, ou porque ele aprendeu com Jesus, ou porque ele ouviu alguém que viu Jesus fazendo ou falando e estava passando adiante. Mas enquanto isso, outros estavam ali doando as suas energias naquilo que eles chamavam de dom, né? O carisma ou dom da cura espiritual. E outros estavam organizando essas cestas de alimento para as viúvas e para os órfãos. É isso que tenta a maioria das casas espíritas, levar adiante o trabalho neste equilíbrio, nesse tripé. Essas 3 coisas são importantes. Fala, Nadir. Jesus, agora nós vamos começar este módulo 2 do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, no livro 3, a parte 2, que são os ensinos diretos de Jesus. Aqui não é parábola, é ensino direto dele, é o que aconteceu com ele. O roteiro 1 é o jugo de Jesus. E o texto é um texto que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículos de 25 a 26 e de 28 a 30, e diz assim: Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então aqui é Jesus, né, no meio ali do ensinamento dele, falando direto com o Pai, deixando evidente uma coisa para nós espírita,
muito fácil de entender, porque a gente está sempre ouvindo, isso é sempre repetido, mas outras pessoas ainda têm dificuldade de compreender isso, mostrando que Jesus e Deus não são os mesmos, né? Para a doutrina espírita, Deus é o Criador, é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, a quem os espíritos superiores que se comunicaram com Allan Kardec, com o grupo de Allan Kardec, disseram que faltam à humanidade capacidade, inteligência e espiritualidade para compreender. E na medida que o espírito vai evoluindo, ele vai vendo Deus, vendo no sentido de compreendendo o que é Deus, né? Já que ele não é um homem, Deus não é um homem, ele é um espírito diferente do espírito que somos, porque ele é o Criador. Se a gente pensar que Deus é um espírito como nós somos espírito, ou os espíritos que se comunicam conosco, de novo nós vamos errar. Porque os espíritos que se comunicam conosco são almas de homens e de mulheres que já passaram pela Terra, que se encarnaram. E Deus é imaterial, incorpóreo e imutável. O que nós podemos compreender de Deus? Somente os atributos de Deus. Deus é único, Ele está presente em tudo, aqui na Terra, no mundo espiritual e em todo o universo. Ele é indivisível, já está falando, Ele é indivisível. Como que Ele pode ser três? Ele é indivisível, Ele não se divide, né? E onipotente. Ele não divide a ordem do universo com nenhum outro. Aí também vai por terra a teoria de que existe o demônio, porque ele não divide e menos ainda cria alguém ou algo para competir com ele. Ele é único, ele é soberano e para a felicidade de todos ele é amor. É o que nós podemos saber de Deus. E podemos saber o que ele não pode ser. Mais que isso, nós não podemos saber, né? Nós podemos saber que Deus não é vingativo. Ele não pode ser vingativo. Deus não é mau, Deus não é perverso. Ele não tem natureza para isso. De modo que tudo o que não é bom, adivinha de quem é a criação? Do homem. Tudo que não é bom. Acabamos de falar aqui, tem gente morando na rua, as misérias, desigualdade social, tem gente passando fome. Deus não tem nada com isso. Isso é tudo responsabilidade do homem, que por um movimento de egoísmo, de orgulho, desequilibra, né? Ou então, em alguns casos, pela falta de esforço também, porque aqueles que se esforçam mais, trabalhando, consegue mais. Aqueles que se esforçam menos, consegue menos. Então tem vários fatores, vários aspectos para explicar por que acontece o sofrimento na Terra. Alguns estão em expiação. Quantos que não nasceram ricos? Estávamos falando também dos mendigos. Quantos que não nasceram ricos, mas porque trazem na consciência o remorso de erros terríveis do passado, não suportam viver no conforto do lar de uma família e abandonam tudo e saem caminhando por uma necessidade da mente expurgar, limpar aquele registro de culpa que tem na mente da pessoa. Depois que filtra, que limpa, purifica, aí aquela alma desencarnando pode voltar a encarnar e reconstruir a sua vida. Tem vários aspectos e cada caso tem que ser analisado separadamente. Não dá para não lembrar do Chico, né? Quando uma mulher entra na fila, e isso é muito comum acontecer, para pegar a cesta básica, para pegar o alimento, e o pessoal ali espírita fala assim para ele, cutuca, fala: Chico, olha, essa mulher, ela entra sempre na fila, que
coisa, que capacidade que ela tem. Ela é rica, essa mulher tem posse. Como que ela pode entrar nessa fila para pegar alimento, pegar roupa, pegar coisa, tirar a vez do outro? E ele falava com aquela visão dele de raio-x. Ele tinha uma visão que ele enxergava por trás do corpo, né? E já enxergava até a próxima encarnação da pessoa. Então ele fala: para, gente, de falar da mulher, deixa ela precisa mais que os outros, sim. E ele falava: precisa nada. E voltava no outro dia: precisa nada. Até que ele não se aguentou e falou: precisa sim. Deixa ela treinando. Que ela já está treinando nessa encarnação para a próxima dela. A próxima ela vai ser uma pedinte. Já está treinando pedinte. Então, ninguém pode sondar tudo o que acontece ao nosso redor. É só a espiritualidade superior. E quando nós falamos de espiritualidade superior, seja os espíritos que já estão desencarnados ou os espíritos superiores que estão encarnados, como o Chico, que conseguia ver o passado, o presente e o futuro da pessoa, né? Sabendo das necessidades de cada um. Mas isso aqui tem muito a ver, porque o Jesus está se comunicando com Deus, mostrando que são então distintos. Jesus é a criatura e Deus é o Criador. Jesus é o Filho, como nós, né? Filho no sentido de ser o resultado, o produto, e Deus é a fonte, é o Criador. Ele está conversando com o Pai, o Filho conversando com o Pai. E aí, no meio dessa conversa, que se faz ser ouvida pelos discípulos, pelas pessoas que acompanhavam Jesus, que estavam ali perto, para servir de exemplificação e de ensinamento, ele fala que Deus esconde a verdade dos homens muito inteligentes e permite que essa verdade espiritual, né, as leis espirituais, sejam reveladas aos pequeninos, aos simples. De novo, a gente pode falar o seguinte: se o mal não tem nada a ver com Deus, não é Deus que cria o mal, né? Isso é coisa do homem, o homem é que cria o mal, quando ele não sabe fazer o bem. Depois que ele aprende a fazer o bem, o mal desaparece. Também nós podemos concluir aqui nessa passagem que Deus não esconde nada de ninguém. Deus esconde alguma coisa de alguém? Então, por que Jesus fala que Deus esconde a verdade, o conhecimento dos homens muito inteligentes e permite que ela seja revelada aos pequeninos? Porque, na maioria das vezes, o homem muito intelectualizado, e isso também pode acontecer na religião, porque às vezes a gente vê a pessoa na religião, ela começa muito bem, mas às vezes ela se apaixona pela própria capacidade dela, pela própria inteligência, e aí ela começa e outros não, outros extremamente inteligentes, sábios, ele começa a mergulhar na essência mesmo do que é espiritual, e aí ele vai para o fronte. Quando eu falo para o fronte, ele vai para o trabalho mesmo. Ele agarra o trabalho firme e ganha a encarnação, e vai evoluir, vai conversar com as pessoas, vai transmitir um fluido amoroso, né? Outros não, outros ficam apaixonados pela própria inteligência. É para esse tipo que ele fala que Deus esconde. Fica apaixonado pela própria inteligência. Então o que quer? Toda vez quer puxar para a discussão, para o debate, para o intelectualismo, para mostrar, para exibir conhecimento. E perde a encarnação. Quantos que começaram muito bem na religião e daqui a pouquinho você fala: agora não aproveita mais nada. Porque a pessoa fala para ela mesmo, né? Fala umas coisas difíceis que ninguém entende. Ficou apaixonado pelo próprio conhecimento. É um narciso que olhou para a água e viu a imagem dele e se apaixonou pela própria imagem. É um perigo isso. A gente é tentado de perto em todos os lugares que nós tivemos, e na religião também. Por isso que Jesus fala aqui: Deus oculta o conhecimento aos muito inteligentes
e as permite ser revelado para os pequeninos. Parece que é um paradoxo, porque olha, o muito inteligente ele tem mais capacidade de enxergar, de entender, do que o muito pequenino, o muito simples, né? Mas o que ele estava falando? O homem orgulhoso e o homem egoísta, ele não consegue entender a verdadeira essência da vida e não consegue, portanto, desfrutar de alegria e de felicidade. Tudo que tem parece-lhe pouco, não lhe agrada. Está sempre querendo ter mais ou ter o que o outro tem. E o pequenino aqui não é o ignorante. O pequenino é o humilde. É aquele que sabe que precisa sempre aprender mais, que precisa do outro na convivência, porque as pessoas elas sempre trazem alguma coisa de diferente, que completa, né? Saber que precisa da espiritualidade, precisa, pegando algumas coisas emprestadas da palestra do Cosme, né? Se alguém acha que não precisa, você lembra da passagem, né? Maravilhosa, né? Ele falou por que nós precisamos orar? Por que nós precisamos orar? Quem acha que não precisa orar, não faz a sintonia com a espiritualidade superior, porque acha que não precisa, né? Então, aquele que conhece, compreende como que funcionam as leis espirituais, sabe que precisa. E porque sabe, faz um apelo tão forte que o Espírito vem ali benfeitor e ajuda. Você pede e o Espírito, coisa maravilhosa. Isso é uma demonstração da misericórdia divina. Ele vem ali e ajuda. Ele ajuda. E quanta coisa que nós aprendemos, né? Na doutrina espírita. As casas espíritas, os templos religiosos dão nome de alguns homens que viveram na terra. E esses homens, se eles estão em condições boas no mundo espiritual, você os chama e ele vem. E se ele não está bem no mundo espiritual? A espiritualidade designa outro para atender em seu nome. Quer dizer, nunca fica sem atender. Olha que coisa maravilhosa. Nunca fica sem o atendimento. Quer dizer, nenhuma prece fica sem uma resposta. Mas tem que ser assim, pequeno, quer dizer, humilde, saber que precisa. Se eu não souber que eu preciso, que eu necessito de ajuda, de amparo, adianta eu fazer uma oração? É da boca para fora. Ela não tem ressonância, ela não tem poder de atração. Mas quando eu confio e peço, ele vem. Eu perguntei para ele, para o Cosme Massa, ali mais reservado, eu falei assim para ele: escuta, e o senhor Allan Kardec, ele se comunica? Ele falou: se comunica sim. Eu falei: e por que a gente não tem notícia que ele se comunica? Ele falou: porque ninguém chama. Os espíritos gostam de ser chamados, e eles vêm. Tem que tomar cuidado quem você chama, né? Vai fazer que nem os meninos que ficam brincando na brincadeira do copo, né? Quem é que vai vir ficar mexendo no copo? Eles estão ocupados. Quem é que fica fazendo fofoca nas praças, nas esquinas? Quem que fica? Quem que vai ficar mexendo o copo? Espíritos ocupados, né? Perigosos. É um perigo. É um perigo. Eu até tentei fazer isso quando era criança, mas o copo não mexeu, perdi o interesse. Mas teve gente que se deu muito mal. Precisou ir para o trabalho de desobsessão. Chamou com tanta convicção, com certeza, que alguém veio. Né? E alguém veio. Porque sempre é assim. Tem um médium. Existe a presença do médium. Médium é aquele que tem um corpo físico, né? Predisposto, ele tem a mediunidade orgânica. Tem um espírito e tem afinidade fluídica à comunicação. Isso não é privilégio da casa espírita. Não é só na casa espírita que é a comunicação.
em qualquer lugar. Recentemente no estudo nós estávamos falando de um presidiário, eu não lembro o lugar, infelizmente tenho dificuldade em guardar nome e lugar, que teve contato com o livro dos médiuns, o livro de Allan Kardec, dentro da prisão. Ele não tinha muito o que fazer e ele entendeu o que muitos espíritas não entendem, que o livro dos médiuns é um manual para conversar com os espíritos. E a gente faz uma coisa, né? Olha, não pode, não sei. É um manual que todo mundo pode usar para acessar. Agora, toda causa tem um efeito. Se eu não tiver uma boa companhia espiritual, eu vou acessar os espíritos ruins. Esse é o perigo. É o perigo. E aí, quando ele entendeu aquilo, ele começou a conversar com os espíritos dentro da cadeia. E nunca mais ficou sozinho lá, não sentiu solidão. Ficou 20 anos dentro da cadeia, 20 anos conversando com os espíritos. É um manual simples e ele entendeu como é que usa, como é que acessa. Então aqui o que a gente vai compreender? Jesus está dizendo que o espírito, quando ele é humilde, no sentido real da palavra humilde, quando ele começa a trabalhar no bem, ele começa a desenvolver as suas faculdades psíquicas e ele consegue a sintonia com espíritos cada vez, na medida que ele avança, cada vez mais nobres. E essa troca, essa permuta de pensamentos vai fazer com que a pessoa consiga se deslocar, se movimentar melhor na sua vida, fazer melhores escolhas, fazer um melhor aproveitamento do tempo. É nesse sentido do revelar que vem aqui na mensagem em Mateus. Não é o revelar no sentido de alguém vem e fala. É no sentido de que a própria pessoa, o próprio espírito que avança, que evolui, ele consegue acessar as informações, ele consegue olhar para onde todo mundo olha e ver aquilo que a maioria não consegue ver. Diferente do orgulhoso e do egoísta. Esse só consegue se apaixonar por ele mesmo, pelas coisas que ele pensa, pelas coisas que ele fala. Então ele fecha a mente fica eclipsada, e aí ele deixa de usufruir daquilo que melhor a vida possa lhe oferecer, as experiências. Agora vamos então, para finalizar, por versículo. Mateus capítulo 11, versículo de 25 e 26. Naquele tempo, qual é o tempo? O tempo de Jesus, quando ele estava encarnado. E para nós, qual é o tempo? Agora. Quando que nós podemos fazer alguma coisa? Agora. Quer dizer, todo aquele que está com vontade, agora pode fazer. Mudar completamente o rumo da sua existência. Pode melhorar muito, pode superar as dificuldades. Disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Então aqui Jesus reconhecendo que existe uma força superior, é Deus, que criou a todos, inclusive a Ele mesmo, o próprio Jesus, e está dando graças a Ele. Quer dizer, nós temos que respeitar essa força superior, nós temos que louvar a Deus, e Deus gosta de ser louvado. Mas como é que Deus gosta de ser louvado? Como um pai. O que o pai espera do filho? O amor, o respeito. É desse jeito que nós devemos louvar a Deus. Não é só com reza o tempo todo. Essas coisas, e é o Senhor do céu e da terra, é o Senhor do plano físico, que é as mesmas leis que regem a vida aqui no plano físico, regem no mundo espiritual. Aqui na terra, a ciência está ajudando a gente a entender bastante coisa. E no mundo espiritual, o que nós sabemos do mundo espiritual?
Fazem nada, né? Nada. Sabemos nada. As coisas que Deus permite aos humildes entender são as coisas do mundo espiritual. Como é as leis espirituais, a relação com os espíritos, como vivem os espíritos, como é que cada um está agora já construindo a sua própria encarnação. O próximo versículo: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículo 28 e 30. Então Jesus aqui, ele convoca toda a humanidade a ir a Ele. Ele se coloca como o sol onde todas as almas têm que orbitar. Algumas estão se aproximando agora, outras estão próximas, outras estão muito distantes, mas todas deverão se aproximar de Jesus. A gente tem falado muito isso desde que nós começamos a estudar o Evangelho. Então quer dizer que para um espírito evoluir e ir para uma dimensão superior, ele tem que falar: eu sou seguidor de Jesus? Não. Ele precisa falar: eu sou espírita? Não. Eu sou cristão? Não. Porque aqui não se fala da pessoa de Jesus, se fala do ensinamento. O ensinamento de Jesus, ele é universal, por isso que todos deverão passar por ele. Não importa se a pessoa ela teve contato ou não com o Evangelho, mas na medida que ela vai avançando e se tornando esse espírito puro pelas próprias experiências dela, a mente dela vai permitindo ela se comunicar pela intuição, com os espíritos que vivem uma dimensão superior, e eles passam para ela o entendimento das coisas, que é o mesmo de Jesus, porque não existe duas leis, é uma só. Jesus veio revelar como são as leis divinas. Outros espíritos vieram revelar? Vieram. Só que tem uma coisa: se um espírito que ainda não saiu aqui da crosta terrestre vier aqui se comunicar, ele vai trazer revelação, mas das coisas daqui. Se um espírito que está numa camada um pouquinho mais alta vier se comunicar conosco, que informação que ele vai trazer? Do lugar onde ele vive, do que ele vive e do jeito que ele consegue enxergar dali. Agora, Jesus é o mais puro de todos. Então ele representa essa comunidade de espíritos puros. Agora, se eu posso buscar a informação das leis divinas, daquelas que regem tanto a vida aqui na Terra como no mundo espiritual, de um espírito puro, por que eu vou ficar buscando intermediários? Eu vou ter que tratar logo de estudar as informações que vieram de Jesus. Mas então eu não posso aceitar a ajuda do meu guia que está aqui? É para aceitar, claro que é. Nós estamos falando de informações, de revelação. Se o seu espírito guardião, se ele for guia mesmo, ele vai ter que replicar as informações de Jesus. Porque se ele falar alguma coisa contrária às informações que ele traz, ele é o que o pessoal, a gente não gosta muito de falar isso, mas temos que falar. É o que o pessoal fala no mundo espiritualista de guia cego. É um espírito que não sabe nem para ele mesmo, e ele vem dar palpite. É o espírito leviano. Tem um monte de pessoa leviana e tem espírito leviano. O que é leviano? Não é um xingamento, não. Leviano é aquela pessoa que fala de tudo, até daquilo que ela não conhece. Uma pessoa que fala de tudo, ela não para ficar ouvindo os outros conversar para ver o que ela vai aprender, tirar ali. Fala de tudo. Alguém começa a falar, já entra na conversa e já fala: é um leviano, porque fala de coisas que não tem propriedade. E o espírito que fala de tudo é um espírito leviano. Ele não sabe nem o que ele está falando. Qualquer pergunta que você fizer, ele vem e responde. Ou ele é superior. Se ele não for superior, puro, ele é um leviano.
Então, nesse sentido que se fala, que todos têm que se achegar a Jesus para subir esse monte, essa escalada. Não se fala de adoração da imagem de uma pessoa e de simplesmente falar, eu sou do Evangelho. Não é isso. Ela pode nascer no Oriente, no Ocidente, em outra parte, numa tribo. É pelos ensinamentos que ela vai ter que passar. Agora, quando ele fala, tomai sobre vós o meu jugo, o que será que é o jugo de Jesus? Primeiro vamos falar do jugo, da palavra jugo e fardo. Nós começamos falando que Jesus usava a linguagem da época que ele estava, para as pessoas entenderem o que ele estava falando. Então ele usava linguagem, instrumentos da agricultura, né? Exemplos, instrumentos da agricultura, de instrumentos que tinha na cozinha, da atividade dos pescadores, dos camponeses. O que é o jugo? Alguém tem ideia do que seja jugo? É a canga. A canga que coloca no boi para ele puxar. O peso, a carga. Era um instrumento da pecuária ali, né? Da agricultura. Coloca o jugo, prende no lombo, no pescoço do animal e ele puxa a carga, puxa o peso, a tarefa, o trabalho. E fardo era aqueles montes de gramíneas, né? Que era feito os pacotinhos em quadradinhos e se colocava para dar de alimento para o animal. Então Jesus fala que para todos, ele conclama toda a humanidade vir para ele, porque ele é o guia da humanidade, ele é o dirigente espiritual da humanidade, ele que contém na mente toda a informação que todos precisam para chegar na condição que ele está. Mas para avançar, ele não fala, basta dizer eu sou de Jesus, eu sou cristão, ou eu sou de uma igreja ou da outra igreja. O que ele fala? Tomai sobre vós o meu jugo. Qual é o jugo de Jesus? Os ensinamentos. Para nós, a doutrina, onde nós estamos. Tomar para si a doutrina. Para si, não é doutrinar os outros. A gente morre de vontade, né? Principalmente quando a gente começa no espiritismo, a gente tem vontade de falar para todo mundo. Não é por maldade, porque a gente fica tão encantado, uma coisa tão bonita, tão maravilhosa, a gente quer irradiar, saindo, falar para todo mundo. E o Emmanuel fala que a maior caridade que se faz para a doutrina é a divulgação dela mesmo, mas no sentido de fornecer consolo para os outros, mas não de querer evangelizar, converter as outras pessoas. Tomar para si o jugo, o amor. O jugo de Jesus é o amor, é os ensinamentos, é a lei de Deus, ou então os mandamentos. Os mandamentos. Nenhum espírito pode chegar a uma condição de espírito avançado se não for cumpridor dos mandamentos. Os mandamentos são leis. E lei não é convite. Às vezes a gente faz uma festa e convida. Espera-se que alguns vá, outros não. Agora, lei não é convite. Lei é obrigação. Então, todo espírito tem que cumprir os mandamentos da lei divina. Tomai sobre vós o meu jugo, a minha doutrina, os meus ensinamentos, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Manso. Manso. Contrário de rebelde. Quem é rebelde, briga até com Deus. Quem é manso, não é bobo dos outros. Não é isso.
Quem é manso não faz tudo o que os outros querem, às vezes até coisa errada. Porque eu não sei falar, não. Não é isso. É manso perante os mandamentos. Que seja bem dito isso, né? Perante a vontade que é superior. Qual é a vontade superior? A de Deus. E como é que eu posso conhecer a vontade de Deus? Ela está na minha consciência. Mas muitos não conseguem consultar a própria consciência. Então Jesus veio e facilitou. É o Evangelho. É o Evangelho. Por isso que a gente tem que ler, estudar e refletir sobre o Evangelho todo dia. Para dar uma forcinha na leitura da consciência. E humilde de coração. Humilde de coração. Humilde é aquele que sabe que precisa de Deus. E aceita a presença de Deus. E aí então encontrareis descanso para a vossa alma. E nós aqui pleiteando a aposentadoria, né? Achando que é a aposentadoria que é o descanso, né? E não é. O descanso para a alma é tomar para si o jugo de Jesus e ser como Ele, manso e humilde de coração. Aí então tereis paz de espírito, mesmo que estiver trabalhando. Como que a gente quer tudo diferente, né? Porque é trabalhando que o espírito, trabalhando no bem, que o espírito se sente recompensado, alimentado, revigorado, feliz da vida e descansado da própria consciência. Agora para encerrar mesmo, hein, gente? Neste contexto, orienta o benfeitor Emmanuel com propriedade. Dirigiu-se Jesus à multidão dos aflitos e desalentados, proclamando o divino propósito de aliviá-los. Vinde a mim, clamou o Mestre, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Seu apelo amoroso vibra no mundo, através de todos os séculos do cristianismo. Compacta é a turba de desesperados e oprimidos da terra, não obstante o amorável convite. É que o Mestre, no vinde a mim, espera naturalmente que as almas inquietas e tristes o procurem para a aquisição do ensinamento divino. Ensinamento divino. Mas nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto de suas desesperações, e nem todos os tristes querem fugir à sombra para o encontro com a luz. A maioria dos desalentados chegam a tentar a satisfação de caprichos criminosos com a proteção de Jesus, emitindo rogativas estranhas. Olha só, há aqueles que não querem aquilo que Jesus quer oferecer, o divino ensinamento, a divina presença, a luz. E há até os que, criminosos, oram a Jesus, pedindo a Jesus sucesso nos seus mal intentos. Venha me ajudar, eu ter firmeza na minha mão, né? Para não tremer na hora de dar o tiro. Ajuda que ninguém me descubra na hora que eu entrar naquela casa para roubar. Tem irmãozinhos nossos que fazem essas rogativas, né? Entretanto, quando os sofredores se dirigem sinceramente ao Cristo, hão de ouvi-lo no silêncio do santuário interior, concitando-lhes o espírito a despreza, as disputas reprováveis do campo inferior. Aí ele fala, quando o espírito, que está numa situação, numa faixa de criminoso, que pede ajuda a Jesus, aos bons espíritos, a Deus, para trapacear, para prejudicar o colega no serviço, tomar o lugar dele, todas essas coisas que existem no mundo, né? Quando ele vai passando pelas encarnações,
e ele consegue lapidar o seu mundo interior, aí Jesus fala com eles na intimidade do seu templo interior, quer dizer, fala lá no mais profundo da sua alma, e aí eles têm o seu potencial divino ativado naquele instante, e tudo que eles fazem daí para frente colabora para que eles evoluam, às vezes muito mais rápido do que aqueles que vêm devagarinho. Nós aprendemos isso naquele livro Libertação, lembra no estudo de Libertação? Do resgate de Gregório, o sacerdote, o mago negro que vivia nas zonas inferiores, liderando um monte de espírito, né? Ele tinha um poder mental, um domínio sobre muitas mentes. E a mãe dele, um espírito que estava numa dimensão muito elevada, teve autorização de vir com um grupo de espírito e bolar uma estratégia para resgatá-lo. E foi um trabalho muito difícil da espiritualidade. E aí, numa das conversas lá de André Luiz e do outro companheiro que estava com ele nessa missão, com o instrutor, eles falam, lamentando o tanto de tempo que aquele espírito tinha ficado no umbral, mais de 1000 anos, e o tanto de mal que ele fez. Eles estavam se lamentando e falando: gente, mas como é que adianta a gente resgatar? Como se tivesse assim, tendo o caso como perdido e o espírito como perdido. E aí a espiritualidade ensina uma coisa maravilhosa para eles e para todos nós. Ela diz assim: Deus dá o livre-arbítrio para o espírito, para ele fazer o que ele quiser. Mas ele vai na maldade, ele vai rebaixando-se, distanciando tanto da luz, escurecendo tanto, chega num ponto que ele não tem decisão para baixar mais. Aí é automático a volta dele. E na hora que ele permite essa entrada da luz, que aqui foi colocado como Jesus falando na intimidade do seu templo interior, são almas tão empenhadas quando estão no mal, eles estão no mal, mas quando eles viram o leme para o bem, eles fazem isso com tanta dedicação que eles passam como um raio na nossa frente. E a gente ficava falando: coitadinho, já foi embora, passou na nossa frente, já virou benfeitor, e nós estamos orando, pedindo ajuda para eles. Onde estão os aflitos da terra que pretendem trocar o cativeiro das próprias paixões pelo jugo suave de Jesus Cristo? É uma pergunta. Onde estão os aflitos da terra que pretendem trocar o cativeiro das próprias paixões pelo jugo suave de Jesus Cristo? Mais uma vez é um paradoxo, uma coisa que parece uma contradição. Jugo é uma coisa que coloca nas costas do animal, obrigando-lhe a puxar uma carga. E ele está colocando que esse jugo, mas o de Jesus, dá ao espírito a liberdade, enquanto a falsa liberdade aprisiona o espírito. O espírito que fala assim: eu faço o que eu quero. Então, esse eu faço o que eu quero, ele está preso, ele é cativo das próprias paixões, das ilusões perigosas que trazem as encarnações de provas e de expiações. Aquele que coloca o jugo de Jesus, que são os ensinamentos, os mandamentos de Deus, a lei divina, o amor, ele é livre. Ele é livre. A Joana de Ângeles fala a mesma coisa com outra linguagem, né? Ela fala assim, que não há liberdade sem responsabilidade. O jovem que fala muito isso, o adolescente: eu não quero responsabilidade nenhuma, eu quero ser livre, né? Aí depois ele vai aprender que não existe a liberdade real sem responsabilidade, porque se eu não tenho responsabilidade, eu faço o que eu quero, daqui a pouquinho eu não tenho dinheiro mais, não é isso? Me dá aqui esse dinheiro, pega R$100, ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero, daqui a pouquinho ficou no meio da estrada sem o dinheiro para voltar, né? Aí está escravo, está dependendo da carona do outro. Eu fumo mesmo, sou livre, ninguém manda em mim. Daqui a pouquinho está escravo.
nos casos de uma enfisema pulmonar, de um respirador mecânico. Você vê que coisa. Então, não existe liberdade sem responsabilidade. Só poderá ser livre